Oi, gente. Estou fazendo umas pinturas natalinas, né? Começando. E eu vou gravar para vocês, tá? Vou pintar todo esse pano. Vou colocar outros elementos aqui também. Vou usar o stencil. Mas aqui nós vamos pintar a mão livre, tá? Vou pintar a mão livre. Então, se você quiser acompanhar, só continuar assistindo o vídeo. Então, eu vou usar o turquesa pro bule todo. E para essas faixas que tem no desenho do bule, eu vou usar o branco, tá bom? Então, eu vou pintar todinho com essas cores. Se eu acrescentar alguma outra cor aqui, eu mostro, tá? E não vou dar luz nem sombra ainda, tá? Vou pintar chapado mesmo, tá? O bule de turquesa e as faixas, os detalhes em branco. Vou começar pelo corpo do bule, tá? Então, eu venho diretamente, procura preencher direitinho todos as tramas, né, do tecido. Tá? Eu vou só preencher, como eu falei. Quando chegar nas áreas, assim, próximas aos detalhes, aí eu vou trocar de pincel. Eu acredito que não vai cobrir o risco, tá? No caso, olha, não vai. Essa área é branca. Então, eu deixo ela reservadinha aí. Eu passei um pouquinho só pra teste, mas não cobre. Pode colocar bastante tinta quando o preenchimento não tá com extenso, então não tem o porquê não preencher bem, né? Não vai ter problema de vazar. Então, eu vou preencher esse espaço aqui, eu vou reservar também, tá? Então, já venho pra essa área, que é todinha de turquesa. Peraí, primeiro deixa eu só... Aqui também é toda turquesa. E aqui vou precisar usar o pincel chato mesmo, porque tem outras cores, tá? Então, aqui também, ó, turquesa. Vou fazer o preenchimento aqui, tá? Vou deixar só as áreas que vou usar o branco. Só lembrando aqui, gente, quando for contorno, eu quero um contorno, eu coloco tinta pro lado do contorno, tá bem? Eu peguei bastante tinta aqui, mas eu coloco ela pro lado do contorno, a maior quantidade pro lado do contorno, depois eu espalho. Mesma coisa aqui. Pode usar um pincelzinho menor, tá? Vou reservar essa área, como eu falei. Então, aqui é a mesma coisa. Aqui é tudo azul, tudo turquesa.
E assim eu vou preenchendo. Aqui também, tá, pessoal? Aqui também é azul. Eu vou escurecer depois essa área, mas eu vou colocar o azul primeiro. Aqui eu deixo a faixa branca também, tá? Essa faixa vai ser branca. Tem que tomar um cuidado para não entortar a pintura, tá? Então, se você começar a sair muito do risco, você vai acabar entortando. Procura pintar dentro do risco. Tá bem? Agora eu vou vir para essa parte de baixo, intercalando as faixas. Aqui a alça do bule também eu uso o turquesa, tá? Onde meu risco tá aparecendo, que eu saio um pouquinho do risco, aí eu coloco mais tinta. Deixo um pouco de excesso. Tá bem? Agora, eu vou ir para a cor branco. Vou usar o branco agora. Eu deixo esse pedacinho aqui, que é de outra cor. Então, vou deixar sem pintar essa parte. Pessoal, quando você não tiver, se você não tiver muita prática, tá? Conforme tiver passando branco, tá ficando muito grosso, vem com o pincel limpinho, de preferência macio, olha, e passa e arruma, tá? Passa na área que é outra cor e você vai arrumando, ó, vai limpando o branco. Se por um acaso, né, seu pincel não tá muito bom, que é o caso do meu, né? Olha, ele tá com bastante cerdas ainda, ele poderia estar mais fininho. Então, tá um pouco difícil de fazer essa área. Ou eu pego o menorzinho, ou eu continuo com esse, e o que eu borrar, eu limpo, tá? Aqui é escuro. Então, mesma coisa, olha. O que eu fizer lá, faço aqui também. Bastante tinta nos dois lados do pincel. Tá? E eu vou passando. A própria largura do pincel já me dá tamanho da faixa que eu preciso aqui. Pode perceber, olha, ela não tá saindo muito, porque meu pincel não está muito bom, então a faixa está um pouquinho mais grossa e não sai com tanta perfeição. Porque eu estou com um pincel de bastante cerdas, ele não tá lá tão bom. Então, o que que eu faço? Eu vou e com outro pincel e eu limpo. Não é vergonha borrar não, tá, gente?
Não precisa ficar achando que não deu certo porque você borrou. Mas não. Então, olha, daí vem e dá uma limpadinha. Aí acaba acertando o que ficou muito bom. Tá certo? Vou terminar. Com o CEP, eu vou fazer preenchimento aqui nessa área e também aqui no bico, tá? Então, vou desviar da área do laço, né? Aqui eu tô com um pincel pequeno, menor ainda do que o que eu estava com o branco. Então, eu preencho toda essa área aqui. Eu contornei embaixo, agora eu venho com cuidado e contorno em cima. Mas tomando cuidado. Pode usar o pincel 00 aqui também. A tinta pro ladinho do contorno. Pra que tem preenchimento, né, certinho. E aqui eu vou usar o 00, porque a área é muito pequenininha. Tá? Eu vou deixar secar, porque eu preciso... Aqui também, tá, gente, sépia. Pra eu começar a trabalhar com luz e sombra, eu preciso da pintura seca. Ainda com o pincel 00, eu tenho aqui o caramelo. Eu vou fazer algumas manchinhas de desgaste, de ferrugem, tá? Porque esse bule é de ágata. Então, eu com o próprio pincel 0, aleatoriamente mesmo, eu vou fazendo umas manchinhas. Se quiser esperar secar, pode. Tudo bem? Aqui eu também tenho, eu posso passar por cima do branco, do azul. Não é regular, olha, precisa esperar secar pra pegar bem. Ela é toda irregular mesmo, tá? E tanto eu pego no azul aqui embaixo, quanto no branco. Então, posso fazer mais uma menorzinha aqui. Esse meu bolinho tá bem desgastado.
tá? Aqui também. Na verdade, aqui é mais colocar a tinta mesmo. Não é bem, não precisa pintar mesmo. Você vem e você coloca. Vou pôr um pouquinho aqui. Aqui no meu risco tinha, mas agora eu já perdi. Então, eu vou colocar nessa área. Aqui tava um pouquinho mais espalhadinho. Aqui em cima eu também tenho. Eu fiz isso, eu tenho que esperar secar, pra poder continuar com a pintura. Tá? Se eu quiser mais alguma área, assim, eu coloco. Eu peguei uma foto desse bule, eu tirei ele, é um bule mesmo. Então, ele tá com bastante pontinhos mesmo de desgaste, tá? Da ágata. Por isso que eu tô colocando bastante. Então, eu deixo aqui secando. Ó, esses detalhes é antes de fazer a luz e sombra, tá? Você faz toda a pintura e deixa secar. Então, enquanto a pintura seca do bule, tá bem úmida ainda a minha, tá? Hoje tá um tempo chuvoso, então vai demorar um pouquinho a secar. Então, eu vou pintar o lacinho. Eu tenho aqui o Siena Natural Fumê, o Mostarda e o Sépia, tá? Então, o meu laço vai ser nesse tom, nessa tonalidade, tá? Eu quero imitar um dourado, uma cor assim. Então, eu começo pela parte de trás, eu tenho aqui um laço duplo, então, eu começo com siena, fazendo a sombra, né? A área que tá mais escura. Gente, eu tô pintando com esse tecido aqui, eu não tenho muito costume de pintar com ele, mas eu quero usar esse tecido hoje, então, eu comprei um pouco desse pano e eu dei reserva aqui a área de luz, tá? Então, eu tô estranhando um pouquinho, que eu tô acostumada a pintar com pano bem lisinho, de sacaria, mais lisinho, né? Então, esse aqui tá... Eu não chego, eu reservo a borda, tá? Eu não posso cobrir minha bordinha aqui. Eu venho até onde dá aqui e eu esfumo. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Eu fiz o contorno e eu esfumei, porque aqui eu vou entrar com outra cor. Limpo o pincel e venho com mostarda. Vou usar só essas duas cores e um pouquinho do sépia depois para dar profundidade. Então, aí sim, eu contorno a parte de cima. Quando eu vou fazer o contorno, preciso que... Tá dando pra ver? Acho que sim, né? Eu vou fazer o contorno, eu preciso que a tinta esteja pro lado do contorno. Tá vendo a divisão que ficou? Eu tiro. Uma cor se mistura a outra. Esse laço aqui de trás, eu quero ele mais escuro mesmo, tá? Então, eu deixo mais do Siena Natural Fumê do que do Mostarda. Então, aqui é a mesma coisa. Tô sem apoio. Fui pintar o bule primeiro. Tem que tomar cuidado para não borrar para não cobrir o siena. Se por um acaso, olha, eu achei que eu pus muita tinta, eu vou voltar com siena e vou escurecer. O branco, ele vai entrar aqui também, mas
Vou esperar um pouquinho pra colocar o branco. Pode ser o branco, pode ser o marfim. Então, aqui, novamente, ó. Toda a área que está por baixo, por exemplo, aqui esse lacinho está por baixo da fita que sobrou, então, tem uma sombra. Aí, eu uso o siena em toda essa região. Aqui, eu também tenho uma sombra. Deixo espaço pro mostarda, tá? Que eu vou entrar agora, ó. Agora que eu vou preencher tudo, mas primeiro eu vou mesclando com o siena para que tenha um degradê. E para que não fique marcado. Se eu demorar muito, vai marcar, então não posso. Passei a tinta, olha, e vou preenchendo. Vou voltar com siena. Aqui tem uma profundidade, tá, gente? Ó, como se fosse um Vzinho. Aqui eu tenho também esse Vzinho. Tá? Então, eu coloco a tinta. Aqui eu já vou esfumar. Aqui eu vou fazer isso também. Tá? Então, eu vou seguir esse padrão. Aqui eu também tenho um V, olha. Então, é siena, aqui também é siena. Aí, completo com mostarda. O lacinho vai ser todo assim, olha, sombra aqui na área de baixo, tá? Ah, que eu esqueci. Preencho aqui também, ó, para não esperar secar muito, que aí... Tá certo? Então, esse é todo o processo, tá? O que eu fiz aqui desse lado, eu vou repetir do outro. Aqui eu só preencho agora com mostarda. Um detalhe, eu tenho alguns, para dar um pouquinho mais de volume para esse lacinho, eu tenho algumas áreas que a fita dobrou, né, que a fita tá um pouco tortinha, então eu vou colocar sombra nessa área aí também, tá? Onde eu acho que deu essa dobradinha na fita, eu coloco um pouco de sombra. Esse acabamento aqui que eu tenho, eu vou dar com o pincel 00. Tá? Então, aqui eu preencho essa área do meio. Aqui também. Vou reservar um pouquinho aqui pra sombra. Aí, aqui também. Nesse vãozinho aqui. Acabei passando com mostarda, não tem problema. Depois eu vou vir com siena e vou...
Então, agora com siena, olha. Deixo mais aqui pro lado pra um lado só. E aqui eu permaneço com mostarda. Aqui, olha, essa área aqui, onde tem uma leve curvinha, é onde eu vou colocar a sombra, como se a fita tivesse um pouquinho mais funda nessa área. Não posso deixar sem espalhar, eu vou ter que dar uma disfarçada aqui. Então, limpo o pincel, olha, puxo um pouquinho pra lá, um pouquinho pra baixo. Tá? Então, aqui, nessa área aqui, olha, gente. Aqui eu vou ter também essa mesma sombra, aqui. Aí, eu posso colocar, ao invés de colocar nesse lado aqui, eu coloco aqui a sombra, tá? Aqui, sombra e sombra. O restante, preencho com mostarda. Com o branco, eu vou iluminar agora, tá? Então, tinta só de um lado do pincel, limpo o pincel, tá? Peguei a tinta de um lado, do outro tem que deixar limpo. E aí, eu venho, olha, nas áreas que eu preciso de luz. Aqui. Só na parte de cima, e nem vou chegar até lá. Tá? Porque aqui é uma área muito pequenininha. Então, nessa área aqui, estou contornando? Sim, estou contornando. Depois que eu contornei, eu dou uma esfumadinha, olha. O pincel fica leve na minha mão e eu dou essa esfumadinha. Tá? Mesma coisa aqui, olha. Eu tenho uma área pequena, mas eu tenho que separar um pouquinho essa área. Então, eu venho aqui. Como aqui eu tenho a fita que juntou, né? Então, ela fez uma sombra na área que ficou mais apertadinho. Então, eu tenho que separar. Olha, eu tenho que pôr um pouquinho do branco. Tá muito, eu limpo o meu pincel. Mesmo que seja bem pouquinho aqui, ó. Pronto. Aqui também eu ilumino. Pus muito, então eu tiro. Faço a curvinha do laço, né, aqui. Também esfumo. Conforme for secando, vai precisar de mais luz e sombra, e eu vou e reforço, tá? Então, a mesma coisa aqui, olha. Um pouquinho mais aqui. Aqui com cuidado também, olha. Não chego até a área que eu coloquei sombra aqui, tá? Pra dividir, então, tomo cuidado pra não chegar até lá. Aí, espalho. Mesma coisa aqui, ó, não encostar. Procurar não encostar.
Eu gosto de tudo bem certinho, aí quando dá uma borradinha já dá vontade de consertar. Tá? Então, aqui também posso pôr mais depois. Aqui eu também tenho, né, uma área de luz, só nessa pontinha. Como eu quero esse lacinho um pouquinho mais escuro, então eu tenho que tomar cuidado com o branco ali, esse de trás. Depois que eu fizer o fundo, aí eu posso voltar com essa luz, tá? Agora aqui, olha, eu pego em toda essa área, tanto em cima como aqui nessa área aqui também eu já vou com branco, então fica quase todo iluminada essa área. Parei ali, tô mais esfumadinho. Aqui também, gente. Suavizo. Mesma coisa aqui. Aqui, tanto embaixo quanto em cima, eu preciso clarear. Aqui é a mesma coisa. Toda a área. Então, aqui eu vou colocar aqui em cima. Não vou chegar muito até o contorno, até lá, não. E aí, eu dou uma espalhadinha aqui, ó, tá vendo? Do jeito que eu tô fazendo. Agora, eu limpo o pincel e suavizo, pra um lado e pro outro. E aqui a mesma coisa. Limpo o pincel, tá? E aí, sim, eu vou suavizando. Depois eu volto, tá? Reforço, porque vai sumir um pouquinho essa cor. Tá bom? Aqui embaixo posso pôr um pouquinho. Só um pouquinho. Depois reforço. Aqui preenchi todo com mostarda. Agora eu tô com o pincel bem pequenininho agora. Então, eu venho com esse branco. Ilumino de um lado. E vou também iluminar desse lado. Pouquinha tinta, porque é uma área pequenininha, né? Não dá pra colocar muita tinta. Já deu pra separar. Agora, com sépia, esse mesmo pincel é pequeno. Olha, ele é bem pequenininho mesmo. Provavelmente é o 00, não me lembro.
Então, eu venho com sépia, tinta só no cantinho do pincel, e bem pouquinho, olha, eu venho reforçando a sombra. Vai dar mais ainda profundidade. Então, eu contorno e dou uma esfumadinha. Tem que ser pouca tinta, tá? Pra não escurecer muito o laço. Então, toda a área de profundidade, ó. Vou colocando. E não trago essa tinta até o final, onde eu vim com o siena. Eu deixo ela só no, assim, no comecinho, olha, da profundidade. Tá? Onde é mais profundo. Aqui também, olha. Limpa o pincel, sempre limpa, tá? Usa um paninho que vai te auxiliando. Mesma coisa aqui. Tá bem? Então, toda a área que for profunda, você coloca o sépia. Aqui eu não vou colocar sépia, só mesmo nas áreas de profundidade, bem profundas. Tá bem? Agora, pra sombra do bule, eu vou trabalhar com azul, aliás, é turquesa o nome, tá? Turquesa e o sépia. Então, eu vou misturar um pouquinho de cada. Faço uma cor um pouquinho mais envelhecida, né? Aí, eu escolho a tonalidade, se quero mais escuro ou menos, tá? Não precisa nem misturar muito. Então, eu venho, vou limpar meu pincel. Tô com o pincel ainda, com o pincel bem pequenininho, porque eu vou na área menor. Então, toda a área que estiver por baixo, eu vou aplicar essa cor. Coloquei a cor, eu esfumo, tá? Eu não deixo essa cor do jeito que eu coloquei. Se eu achei que ficou muito, entro com azul de novo. Então, de novo, ó. Onde estou vendo divisão, eu vou colocar. Tá? Então, aqui eu posso colocar um pouquinho nas laterais. Eu vou colocar, mas eu vou esfumar. Não posso largar assim, tá? Pintura. Então, eu coloquei, olha, já venho, vou esfumando, vou trazendo. Olha, eu posso até puxando pra baixo das listras. Aqui também, desse lado, quero também. Minha gata tá roncando. Tá dormindo aqui e tá roncando.
tá bem? Então, eu não deixo a tinta do jeito que eu coloquei, eu contorno um pouco e eu puxo essa cor para dentro. Aqui, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou contornar. E eu vou limpar o pincel e agora eu vou esfumar, tanto de um lado quanto do outro. Se eu achar que ficou marcado, como eu tô achando, olha, eu entro com o turquesa novamente. Posso trazer aqui pro ladinho. Aqui pro lado de baixo, também puxo essa cor. Azul, aliás, turquesa, novamente, ó. Aí, já umedeço e já consigo uma sombra tanto de um lado quanto do outro. A mesma coisa nessa outra área aqui. Vou esfumar. Por isso que é importante as cores estarem secas. Essas que a gente colocou depois tem que tá seco. Tá? Então, vai para um lado, para o outro. Que nesse caso, é assim que eu quero essa sombra. Tá? Aqui embaixo, também, olha. A tinta é só de um lado do pincel. Do outro lado que eu quero contorno. Do outro, eu preciso que ela fique... que ele fique limpo. Aqui eu quero sombra só na parte de baixo. Então, aqui, olha, eu vou dar um pouquinho vou colocar um pouquinho dessa misturinha. Nem preciso colocar em tudo, só em alguns lugares. Só pra não ficar tão diferente a cor. E aí, com azul, aliás, com turquesa, desculpem. Com turquesa, eu dou uma clareadinha. Aqui vai ser a área de luz. Tá? Então, não posso pôr muito desse... Reforço aqui em cima. Com essa mistura. Tá, então, vou fazer esse processo em todo o bule. Olha, aqui. Coloquei, não deixa assim marcado, não. Vou e dou uma esfumada. Uso turquesa e dou uma mescladinha. Aqui, gente, olha, aqui embaixo posso também colocar. Termino fininho, tá? Mas aqui embaixo, então, eu começo
fininho, abre um pouquinho, ó, faço uma sombra maior aqui embaixo. Aqui é a mesma coisa. Um pouquinho maior aqui. E aqui já fica rasinho de novo. Sempre quando eu acho que eu marquei, aí eu volto com a cor, o turquesa. Que aí eu dou uma suavizada. Aqui também embaixo do bico. Tem uma borradinha. Bem, então, aqui eu vou colocar nessa área aqui pra cá, né? Essa área de fora do pano. E vou suavizar. Posso vir um pouquinho só subindo aqui, mas bem pouquinho. A área do lacinho tem um pouco de sombra. Só nesse cantinho, tá, gente? Ó. Aqui. Só nesse cantinho. Aí eu espalho. Um pouquinho do turquesa. Vou limpando meu pincel. Mais turquesa aqui, ó. Aqui embaixo do lacinho, um pouco dessa cor também. Um pouquinho aqui. Bem pouquinho. Posso aproveitar, né, e colocar aqui também, nessa área aqui de baixo. Então, aqui eu vou colocar todo o contorno. Só que eu vou deixar esfumadinho. Aqui também. Então, o que eu fiz aqui em cima, eu vou repetir aqui. Mesma coisa, tá? Aqui tem um pouco de sombra do lacinho, então, vou pegar, olha. Não preciso, aqui aproveito também e coloco. Não preciso colocar muito perto, tá? Aqui, bem aqui na união, não preciso.
Aqui no caso do lacinho, eu não preciso fazer uma sombra muito grudadinha aqui, porque ele não tá muito encostado, tá? Ele tá como se ele tivesse um pouquinho longe, mas fez uma sombra. Com o pincel maior, olha, e a mesma cor que eu tô fazendo sombra, eu faço um pouquinho de sombra assim, olha, sem chegar no... até o finalzinho, tá? Deixo assim, longe um pouquinho. Então, começo e suavizo, só nessa área aqui. Aí, aproveito, passo um pouquinho aqui também, pra não ficar, né, muito diferente. Certo? Aqui embaixo, olha, eu tô só sujando meu pincel agora. Até limpo um pouquinho. Passo um pouco dessa sombra aqui também. Dou uma espalhadinha para baixo. Você pode voltar com essa cor depois que tiver seco, né? Dá a sua... reforça, né? Sua pintura. Tá bem? Agora, com branco, a gente vai iluminar. Eu vou usar, já que eu tô com sépia e o pincel zero, onde eu coloquei aqui o caramelo, todas as manchinhas, agora eu venho com ele e coloco, olha, mais nas extremidades, um pouquinho desse sépia. Não cubro todo o caramelo, tá? Depois que eu fizer isso, coloquei assim, eu limpo o pincel e dou uma espalhadinha pra unir com o caramelo, mas sem cobrir. Então, vai ter o lugar que eu posso deixar com um pouquinho mais, o local que eu deixo menos sépia, tá? E assim eu vou dando acabamento aqui, ó. Depois que eu contornei, aí eu dou a misturadinha. Não precisa contornar tudo. Eu não vou fazer aqui todo, porque já tá bem longo o vídeo. Então, eu vou ir pra parte da luz. Então, onde eu coloquei o caramelo, eu coloco, então, o sépia. Ai, gente, eu não tô conseguindo dar pausa. Então, vamos para o branco. Tá? Depois eu termino aqui, então. Então, com o branco, eu vou iluminar algumas áreas. Aí, eu posso usar o pincel que for mais adequado pro local, né? Então, eu venho com o pincel pequeno nas áreas menores, que eu preciso de pouca iluminação. Aqui em cima, eu vou colocar um pouquinho desse branco. É bem pouquinho mesmo, olha, só pra que dê uma... pincel, só pra dar uma iluminação, ó, pouquinha tinta no pincel.
Então, se eu coloquei em um lugar, num local, eu vou colocar nos demais, aqui no caso, ó, na mesma direção. Agora, olha, dou uma esfumadinha. Isso, eu vou fazer em toda a área, tá? Então, eu coloquei ali, olha, tá bastante. Então, aqui eu tenho que espalhar. Coloquei assim, agora eu posso descer. Aqui, posso até trocar o pincel, usar uma que tenha mais cerdas. Tá? Aproveito, coloquei mais branco nele. Ó o que eu fiz, gente. Cuidado, tá? Tá? Então, vem, espera secar, por isso que precisa secar, né? Tem como. E desce essa luz. Aqui um pouco. Aqui já some, ó. Aqui embaixo também, tá? Aqui eu estou usando a largura do pincel, ó. Aí, quando eu vou subir aqui bem pouquinho, aí eu já viro o pincel. Aqui também, ó. Eu vou colocar aqui só nessa área e depois eu vou descer, mas não nessa direção, olha, tá vendo? Tá aqui. Agora, eu venho com esse branco aqui mais próximo, onde eu coloquei a sombra. Eu não aproximo, tá? Aqui não uno essa parte, eu deixo separadinha mesmo. Aqui em cima, um pouquinho também. Acompanhe o desenho aqui, tá? Então, aí aqui você pode dar mais um toquinho de branco, assim, já menor, uma área menor.
nessa mesma direção, um risquinho. O meu bule, ele não é reto aqui, então eu tenho que tomar um cuidado para acompanhar o formato dele. Aqui embaixo também posso, olha. Só um pouquinho. Mesma coisa aqui. Tá? Então, é isso, gente. Eu vou terminar aqui de colocar o sépia. E essa aula vai ter continuidade, tá? Eu vou pintar com stencil ainda. Quero colocar mais elementos aqui. Tá bom? Se eu achar que precisa um pouquinho de sombra aqui, eu vou colocar. Vou ver ainda como está. E é isso, tá? Terminou a pintura, espera secar, reforça toda a luz e sombra novamente. Tá? Então, é isso por hoje. Até a próxima.